O Grêmio acabou perdendo por 3-2 para a equipe do Goiás pelo Brasileirão Sub-20. Eu vou falar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Bom, enquanto eu vou falando do jogo, vai passando os melhores momentos e os gols da partida. Bom, para mim o Grêmio começou com uma escalação um pouquinho equivocada. Eu vou trazer aqui a escalação já trazendo o que cada jogador fez na partida, se foi bem ou foi mal. Bom, no gol foi o Adriel. Ele não fez nada demais, não fez uma partida ruim nem uma partida boa. Creio eu que aquele terceiro gol, que vai passar daqui a pouquinho para você aí, ele poderia ter defendido, mas ninguém esperava que o chute do jogador do Goiás, o Sandrinho, ia acabar pegando aquele efeito todo, então eu não culpo ele por causa daquele gol. Falando do Goiás, o Goiás teve dois grandes destaques na partida, na minha visão pelo menos. Foi o Sandrinho, que jogou muito bem, e o Lucão, o centroavante. Esse Lucão que eu, se fosse o Grêmio, buscaria investir nele ou ficar de olho nele, porque é um centroavante muito qualificado. Ele não fez nenhum gol, mas ele deu as 3 assistências. Você vai ver as assistências passando aí, e foram assistências de um jogador que é muito diferenciado, um jogador que sabe o que faz com a bola, não precisa nem receber a bola. Na hora que a bola tá vindo, ele já dá um toque de primeira e deixa o colega melhor colocado, e assim ele jogou muito bem. Para mim ele foi o melhor da partida. Falando nas laterais do Grêmio, foi Iago e Thiago Rosa. Eu achei que os dois foram um pouquinho abaixo, tanto é que o Thiago Rosa acabou saindo no intervalo e entrou o Vitinho, que logo mais eu falo dele também. Na zaga foi o Gustavo Martins e o Natan. Os dois foram mais ou menos, não foram nem bem nem mal também. Eles não fizeram grandes intervenções, mas eu também não achei que foi uma partida tão abaixo. Foram pequenos erros. O Goiás foi cirúrgico nas oportunidades que teve. No meio campo, Sarará, Bitelo e Pedro Lucas. Para mim é indiscutível que esse tem que ser o meio campo titular, e os três foram muito bem. O Pedro Lucas fez o primeiro gol, o Sarará controlou o meio de campo, mesmo quando tinha sobrado só ele como volante, e o Bitelo foi muito bem. Eu não entendi a substituição dele, logo mais eu falo, mas ele acabou sendo substituído, sendo que ele jogou muito bem, dando muita dinâmica para esse meio campo, construindo diversas jogadas. E o ataque foi Ricardinho, Gonçalves e Vitor Barreto. Eu não gostei desse ataque nem um pouco, porque principalmente pelo que o Grêmio vem fazendo nas categorias de base, que vem sempre mexendo, na minha visão tem que manter os jogadores. Na partida passada, que deu certo, eles tiraram os jogadores. Por exemplo, o Léo Fenga saiu e, se eu não me engano, o Vini Paulista era titular. O Vini Paulista eu até entendo, porque ele não fez um grande desempenho, mas o Léo Fenga é titular absoluto nessa equipe, e é isso que eu contesto. Bom, falando desses jogadores, os três foram meio mal, os três não jogaram tão bem. Eu gosto bastante do Gonçalves, que ele é um jogador muito habilidoso, um jogador que na teoria é um 10 também, mas o Grêmio não consegue jogar com Pedro Lucas nem Gonçalves, até agora não deu certo, só na partida contra o Vasco, mas os dois são muito qualificados. Falando das substituições, foram as seguintes: saiu no intervalo Gonçalves e Thiago Rosa e entrou Léo Fenga e Vitinho. Os dois entraram muito bem. O Grêmio ganhou uma avenida por aquele lado. Avenida não de buraco na defesa, mas sim de um ataque muito qualificado. Todas as oportunidades, você vai estar vendo aí, né? Foram pela esquerda. E eles jogaram muito bem. Principalmente o Léo Fenga. Fez uma jogada individual que terminou em um gol e jogou muito bem. Teve alguns erros, óbvio. Mas eu achei que o Vitinho poderia ter qualificado um pouquinho mais nos cruzamentos. Se ele tivesse acertado os cruzamentos, era pelo menos 3 gols do Grêmio. Como, por exemplo, o cruzamento do Léo Fenga, que terminou com o gol do Kevin, que logo mais eu vou falar também. Faltou esse cruzamento do Vitinho. E não foi por falta de oportunidades, porque o Vitinho teve pelo menos 3 lances iguais que ele poderia ter cruzado da mesma forma que terminaria em gol. Ele acabou cruzando muito forte ou muito na frente, e o Grêmio acabou não aproveitando essas oportunidades. As próximas substituições foram as seguintes: saíram Ricardinho e Vitor e entraram Vini Paulista e o Kevin. Essas duas substituições foram boas, porque o ataque do Grêmio não estava tão produtivo, principalmente pelo aquele lado direito. Depois dessas entradas, o Grêmio melhorou um pouquinho. Eu achei que o Vini Paulista foi um pouquinho abaixo. O Kevin, que é o Kevin Quejada, ele jogou muito bem. Ele, no início, quando ele tinha acabado de entrar, estava meio mal. Errou algumas finalizações, algumas decisões. Como eu sempre falo, a tomada de decisão, que é algo que sempre vai ter de erro na categoria de base, até porque sempre tem na equipe profissional também. Mas quanto menor for
quanto menor for o erro nessas tomadas de decisões, mais qualificado vai ser as finalizações. Com isso o Grêmio vai sair com um resultado mais positivo. E faltou um pouquinho mais disso. Ele teve algumas oportunidades, os cruzamentos do Vitinho não foram tão bons, mas se ele tivesse dado um carrinho um pouquinho mais na frente, se jogado um pouquinho mais nas bolas, eu acho que ele teria alcançado e o Grêmio teria feito mais gols. Como por exemplo o gol que você viu dele, foi uma jogada desse jeito. O Léo Feng cruzou, ele aproveitou no meio campo, no meio da defesa. Faltou mais jogadas como aquelas. E por último, as últimas duas substituições foram a entrada do Léo Oliveira no lugar do Gustavo Martins e do Robert no lugar do Bitelo. Bom, no Twitter do Grêmio não está falando do Léo Oliveira, mas na partida ele acabou entrando. Ele que é um jogador muito qualificado, mas ele estava com uma lesão. Agora ele voltou, o Grêmio, que na teoria a dupla titular era Léo Oliveira e tinha o Gustavo Martins, o Natan, agora o Gustavo Marins. No começo do campeonato, pelo menos, foi Gustavo Marins e Léo Oliveira, e acabou ficando Gustavo Martins e Natan. Eu achei que todos esses 4 zagueiros foram muito bem enquanto estavam em campo, até agora no campeonato. Então, entrar um e entrar outro, eu acho que não vai fazer muita diferença, porque todos estão indo muito bem. Já a entrada do Robert no lugar do Bitelo, não pelo Robert, mas pela saída do Bitelo, eu não gostei. Que o Bitelo era um dos melhores em campo, pelo menos para o Grêmio. Ele era o melhor em campo até aquele momento. Ele era o jogador que criava todas as jogadas do Grêmio, absolutamente todas, tanto pela esquerda, pela direita, dando muita dinâmica. E depois que ele saiu e entrou o Robert, o Grêmio sim tinha posse de bola e sabia administrar o jogo, mas sempre tomava muitos contra-ataques e tinha muito espaço nesse meio campo, porque sobrava só o Sarará para controlar esse meio campo inteiro, e acabou fazendo falta o Bitelo. No final do jogo, o Grêmio acabou não conseguindo nem o empate, nem a vitória, mas já dando alguma desculpinha, né? Eu achei que a arbitragem não foi tão ruim, mas no finalzinho do jogo ela deu uma avacalhada também, porque faltava mais de 30 segundos e o Grêmio tinha dado um chutão que a bola tinha ficado com o Grêmio no campo ofensivo e ele apitou o jogo. Tá, isso é desculpa, óbvio, mas pra mim não teve muitos erros, só esse mesmo, mas eu queria deixar aqui claro esse mini erro, se pode falar assim. Bom, foi uma derrota muito ruim para o Grêmio que está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20, e o Goiás estava lá embaixo com essa vitória. O Goiás está subindo um pouquinho, está encostando no Grêmio, e com isso os dois estão no meio de tabela. Lembrando que são 20 times e 8 classificados, e o Grêmio está perdendo essas oportunidades de encostar lá em cima. Tem que ver se vai conseguir encostar, porque agora faltam poucas rodadas e tem que garantir esses resultados, sendo que o Grêmio teve 3 convocados para a seleção sub-20, que foram eles, o Wanderson, o Diego Rosa e o Adriel. O Adriel é o goleiro desse time, o Wanderson do time sub-23, que está jogando no Brasileirão de aspirantes. Eu já falei sobre ele quando ele subiu para o profissional, e também o Diego Rosa, que já foi vendido para o Grupo City, Manchester City, Girona, e ele não está mais atuando por essa equipe do Grêmio. Não sei se é por lesão ou por contrato, creio eu que seja só por causa do contrato. Bom, mas é só para deixar registrado isso daí também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube vai te notificar quando sair os vídeos novos. Não se esquece, meu Instagram também está aqui embaixo, JP Tudo Sobre Grêmio. Eu vou atualizando quase tudo sobre futebol, principalmente do Grêmio, coisas inusitadas do futebol, e sempre que sair vídeo novo eu também aviso lá. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho e me segue lá, que você vai estar assim acompanhando mais conteúdos além do que eu trago aqui somente no canal. Bom, foi esse o vídeo e falou!